Quanto mais nós fracassamos, mais estamos próximos do sucesso. Neste vídeo, apresentarei a estrutura gramatical barro-do. Tal estrutura exerce uma função similar ao quanto mais do português. Esta tabela mostra como usar tal estrutura de acordo com o tipo de palavra. Com os verbos e adjetivos i, basta colocar a palavra na forma ba, seguida da mesma palavra na forma de dicionário. No caso de uma palavra que é transformada em verbo pela junção com o suru, pode-se omiti-la na segunda parte da estrutura. No caso de adjetivos na, há duas formas. A primeira é usando o adjetivo antes do nará, que possui uma função similar à forma ba, e repetindo o adjetivo, marcando-o com a partícula na. A segunda forma, que também funciona com substantivos, é usando o dearo, que é a combinação da partícula de com o verbo aru. E perceba que, na segunda parte da estrutura, é possível omitir a partícula de junto com o substantivo ou adjetivo antecedido por ela. Então, vejamos frases de exemplo, começando com aquela que apareceu antes da vinheta. Shippai sureba, suru rodo, ware ware wa, seiko ni chikazuiteiru. Shippai é um substantivo, digamos, suruzável. E o suru está sendo usado na estrutura barro-do. Ou seja, quanto mais fracassar, mais... Agora, o are está sendo marcado com a partícula de tópico a. Ou seja, nós é o assunto da frase. Agora, seiko marcado com a partícula ni, que serve para indicar objeto indireto, ou para qual direção vai uma ação, dentre outras coisas. Agora, o verbo chikazuku da forma T, junto ao verbo auxiliar iru. Alguns dos usos de tal verbo auxiliar são indicar que uma ação está em curso no presente, ou que a ação resultou em um estado mantido até o presente. Resumindo, quanto a nós, estamos próximos do sucesso. Segunda frase, wain wa fukereba furui rodo ioi. Quanto mais velho um vinho, melhor. Wain marcado com a partícula de tópico a, ou seja, vinho é o assunto da frase. Furui está sendo usado na estrutura barro-do, e a estrutura é seguida pelo adjetivo ioi, ou seja, quanto ao vinho, quanto mais for velho, mais é bom. Terceira frase, agora com o adjetivo na. Bazaru wa fukuzatsu nara, fukuzatsu na rodo tanoshi. Quanto mais complexo um enigma, mais divertido. Pazuru, marcado com a partícula de tópico wa, ou seja, enigma é o assunto da frase. Fukuzatsu está sendo usado na estrutura barro-do, e a estrutura é seguida pelo adjetivo tanoshi, ou seja, quanto ao enigma, quanto mais for complexo, mais é divertido. Quarta frase, Yomeba yomohodo osoroshi mangá. O mangá que fica mais assustador à medida que lê. Agora, mangá sendo caracterizado por esta oração. Quanto mais ler, mais assustador. Vale lembrar que em japonês, a palavra mangá significa revista de histórias em quadrinhos de modo geral. Não é limitado aos gibis japoneses. Quinta frase. Saiki no kuruma dereba rodo takai keiko garimasu. Quanto mais recente for o carro, mais tende a ser caro. A frase termina com keiko marcado pela partícula de sujeito ga, seguido do verbo de existência aru na forma polida. Ou seja, existe uma tendência, e tal tendência é descrita por esta oração. A palavra saikin funciona tanto como advérbio como substantivo.
e um substantivo que costuma funcionar como adjetivo ao ser seguido pela partícula no, e depois a kuruma, ou seja, carro novo, recente. E quanto mais um carro for recente, mais caro ele será. Takai também possui o significado de alto, que obviamente não se aplica nesta frase. Sexta frase, outra com adjetivo na. Kyoko wa utai te ga yumei dareba aruhodo uremasu. Quanto mais um cantor for famoso, mais uma música é vendida. Kyoko marcado com a partícula de tópico wa, ou seja, peça musical é assunto da frase. O taite marcado com a partícula de sujeito ga e seguido pela estrutura que é o tema do vídeo. E finalizando, o ureru, que significa ser vendido, é a contraparte intransitiva do verbo uru. E sobre a palavra utaite, duas observações. Algo comum no japonês é juntar o radical maço de um verbo com esse kanji de mão, para designar o realizador de uma certa ação. E o kango, equivalente ao taite, é kashu. Última frase. Toshi o toru hodo ni kyokuryoku ga uchiru to mou hito ga iru. Há pessoas que acreditam que quanto mais se envelhece, mais a capacidade de memorização diminui. A frase termina com hito, sendo caracterizado pelo verbo omou e sendo marcado com ga, seguido pelo verbo de existência iru. Ou seja, existem pessoas que pensam. O que está sendo pensado é marcado com a partícula de citação to. Toshi significa ano, e o verbo toru significa pegar, ganhar, dentre outras coisas. Daí, esta expressão significa ficar mais velho. Este toshi, quando usado com o significado de anos de idade, pode ser escrito com o kanji utilizado para escrever sai, aquele contador de anos de idade. Agora, rodô marcado com a partícula ni, que é uma versão resumida do ba rodô. Agora, kyoku com o sufixo ryoko. Este kanji, quando isolado, é lido como chikara, significando força, capacidade. A palavra está marcada pela partícula ga, que é seguida pelo verbo ochiru. Resumindo, existem pessoas que acham que, quanto mais se envelhece, mais a capacidade de memorização diminui. Por este vídeo é só. Qualquer dúvida, escreva nos comentários. Até a próxima!